Olá, amigos e irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. E hoje estamos entrando no dia 231, onde no Antigo Testamento vamos continuar lendo os Salmos. Hoje serão lidos os Salmos 113, 114, 115 e 116. E no Novo Testamento iremos para a carta de Paulo aos Romanos, continuando a leitura a partir do capítulo 9, versículo 1 ao 29. Lembrando que a minha Bíblia é versão revista e corrigida, que eu não trago comentários dos textos lidos, e é sempre feita a leitura de modo alternado, começando no Antigo e terminando no Novo Testamento. Obrigado pelas vossas orações, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em breve nós começaremos com oração. Aguardem. Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar diante da tua palavra. Abençoa grandemente, Senhor, e que teu nome seja exaltado e glorificado. Que não possamos ser somente leitores, mas também praticantes desta palavra. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Já são 231 dias que estamos lendo a tua palavra, e eu creio que em breve nós iremos terminar toda a leitura de Gênesis e Apocalipse do livro sagrado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o nosso dia, dá livramento, cuida das nossas famílias, sara nossas enfermidades, nossas dores, nos conforta por qualquer tristeza e nos dá, Senhor, um dia de paz. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, pedindo também ao teu Espírito Santo, para que esteja conosco, Pai, porque tu nos enviaste ele para ser o nosso real consolador e explicar tudo o que está por trás das sagradas letras. Pai, tem misericórdia de nós, pois necessitamos da tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Salmos 113 tem como subtítulo Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Versículo 1 fala: Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Salmos 114 tem como subtítulo: O salmista celebra a passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho e pelo Jordão. Versículo 1 fala: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas, e o seixo em manancial. Glória a Deus. Salmos 115 tem como subtítulo A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem,
e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia, Salmos 116 tem como subtítulo Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Versículo 1 fala: Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Leitura de hoje do Antigo Testamento, Salmos 113 a 116, leitura concluída com sucesso. Iremos agora para o Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, iniciando o capítulo 9, a leitura se dará do versículo 1 ao versículo 29, certo? Tem como subtítulo Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Versículo 1 fala: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca,
quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E, como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Somente aqui até o versículo 29. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de ter lido a tua palavra. Palavra tremenda, tanto no livro de Salmos quanto no Novo Testamento, através da carta aos Romanos. Que possamos ser edificados a cada dia com a tua palavra. Que possamos te buscar mais em oração e que possamos aplicar esta palavra na nossa vida. Muito obrigado por este momento, Pai. Guarda a nossa vida durante o resto do dia. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Mais um dia concluído. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Hoje, dia 231, Salmos 113 a 116, foi a leitura do Antigo Testamento, e depois Romanos 9, 1 ao 29, foi a leitura do Novo Testamento. Hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Muito obrigado a todos, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.